Fala, amiguinhos, como vocês estão? A nossa aula de hoje será sobre o tema empregador. Vamos lá! Começando aqui a falar sobre o tema empregador, nós temos o artigo 2º da CLT. E esse artigo 2º vai trazer justamente a previsão que nós esperávamos sobre empregador. E o que ele fala? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Esse artigo é um velho conhecido nosso, já comentamos sobre ele aqui no nosso curso de Direito do Trabalho da Depressão. Mas em que momento falamos dele mesmo? Vamos fazer uma revisãozinha no tubo para nós lembrarmos. Falamos desse artigo quando o nosso tema era requisitos da relação de emprego. Porque esse requisito, a leitura desse artigo em conjunto com o artigo 3º da CLT, é que nós encontramos aqueles 5 requisitos da relação de emprego: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, ok? Então, a gente vai partir daqui, desse conceito de empregador, em que empregador seria, para o direito de trabalho, empresa individual ou coletiva que assume os riscos, olha só, a alteridade, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços. E em seu parágrafo 1º, o artigo 2º traz uma questão importante para os concurseiros. Olha lá, equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Então aqui vai falar sobre o empregador equiparado. Quem se equipara a empregador? Então aqui nós temos os profissionais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Que bacana! Mas será que isso daqui serve para alguma coisa? Será que isso aqui serve? Será que isso cai em concurso? Pode cair sim. Por isso que é importante memorizarmos o que se equipara a empregador. Por exemplo, essa questãozinha aqui, no que concurso, nós temos uma menção direta, são considerados empregadores ou equiparados. E como se não bastasse, é muito fácil. Olha só o que ela pede. Ela pede para marcar incorreta e fala que são considerados empregadores ou equiparados a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Daniel, mas isso daqui não é a redação do caput? É sim, amiguinhos. Isso daqui é a redação do caput, olha lá. Considera-se empregador empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aí vamos para B. B. Profissionais liberais. C. Instituições de beneficência. D. Associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Amiguinhos, olha só, esses três aqui, ó. B, C e D. Isso daqui é o quê? É o quê? Fala aí pra mim, vocês estão aí do outro lado. Fala, empregador equiparado. Ah, que delícia. Então isso aqui é muito fácil. Então a resposta só pode ser a letra E. Parabéns, você acertou. Vem nessa outra questãozinha aqui de um concursinho muito simples, muito fácil, cargo de juiz do trabalho. Quero que vocês me acompanhem aqui na letra B, em que ela fala: são equiparados, olha só, vou aproximar a tela, são equiparados ao empregador para fins exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Agora olha, atenção, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admitam trabalhadores como seus empregados. Será que é esse o texto que nós temos aqui na CLT? Quando fala assumindo os riscos da atividade econômica, está na verdade no caput. É o que vai ser considerado empregador. E aqui embaixo nós temos que equiparam-se a empregador. E olha como é que termina. Outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados.
Então é preciso sim decorar. Vamos passar aqui isso aqui no turbo de novo, rapidinho. Equiparam-se ao empregador. Para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Agora vocês repetindo junto comigo. Comigo, vambora. Equiparam-se. Você não tá falando, eu tô escutando daqui. Eu quero que você fale comigo, vambora. Equiparam-se. Muito bem, vambora. Equiparam-se ao empregador. Para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os Profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. O artigo 2º ainda tem um parágrafo 2º e um parágrafo 3º. Mas não vamos entrar nesses dois parágrafos nesta aula. Aqui falaremos basicamente do empregador e dos poderes do empregador. Sobre o tema sucessão de empregadores e grupo econômico, gravarei um bloco 2. Continuando então sobre o tema empregador e poderes do empregador. Vamos lá. Sobre o tema poderes do empregador, posso resumir com vocês aqui basicamente nessa forma. Claro que falaremos sobre muitas outras coisas além disso daqui, mas olha só essa imagem, esse mapa mental que eu encontrei disponível na internet. Aqui ele vai tratar basicamente sobre os poderes do empregador. E eu quero começar aqui pelo canto superior direito. Me acompanhe aqui, ó, onde diz poder diretivo. E aqui em cima vem escrito comandar, organizar. Quando nós lemos o artigo 2º da CLT, ele vai falar o quê? Que o empregador ele admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, quando o texto menciona esse poder de dirigir, é justamente esse que encontramos aqui. O poder diretivo seria então, para a parte da doutrina, seria o real poder do empregador. E os outros, tanto, olha só, o poder fiscalizatório, o poder disciplinar e o poder regulamentar, seriam decorrências do poder diretivo para a parte da doutrina. Ok? Então, é essa parte da doutrina que vamos considerar aqui para nossa aula, que fala que o poder do empregador é o poder diretivo. Ah, que bacana! Então, olha só, o empregador dirige a prestação pessoal de serviços. Ah, justamente é a correspondência que nós temos lá no artigo 2º. Ah, bacana, Daniel. Gostei. Esse direito do trabalho é bom mesmo, hein? É verdade. E essa matéria de empregador é a melhor de todas. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos continuar. O primeiro que eu quero falar com vocês aqui seria então o poder. Olha só, já comentamos sobre o poder diretivo, agora eu comento sobre o poder fiscalizatório. De maneira muito breve, então, o poder diretivo era o poder que tem embasamento jurídico, embasamento no artigo 2º da CLT, em que vai falar que o empregador é aquele quem dirige a relação de emprego. E desse poder diretivo nós encontramos em decorrência o poder fiscalizatório, o poder que o empregador tem de fiscalizar o empregado. E aqui está escrito controle de jornada, acompanhamento da prestação de serviço. Duas observações importantes sobre o tema sobre o poder de fiscalização é a vedação. Olha só um xizinho aqui ó, em cima de revista íntima, mostrando que a revista íntima seria então vedada, seria proibida. E temos ainda uma revista que seria pessoal. E essa daqui seria sim permitida, seria uma revista nos pertences do empregado, nas bolsas, mas isso tudo desde que guarde a intimidade do empregado e não o exponha ridículo, né? Então, uma revista em que o empregador vai abrir a bolsa da funcionária na frente do balcão, na frente dos clientes, vai tirar tudo que está dentro da bolsa da funcionária e colocar lá à vista de todo mundo do estabelecimento, isso feriria a intimidade do empregado? Pode ser que sim. E pode ser que, na verdade, isso venha a ser até mesmo indenizado. Porque essa revista, apesar de ter sido feita nos pertences, ela precisa guardar a intimidade do empregado. E a revista íntima seria a revista já que envolva, por exemplo, apalpar a funcionária, né? Pedir para tirar alguma peça de roupa. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de revista íntima para a gente acompanhar. Olha só, olha isso daqui que eu encontrei. Opa, quase que eu falei o nome, não posso falar o nome. Pagarão 30 mil de indenização por revista constrangedora.
Olha que didático isso daqui, gente. A estratégia de uma gerente para identificar a autora de uma brincadeira de mau gosto no banheiro de uma loja custou à rede... Não posso falar. A condenação ao pagamento de 30 mil por dano moral a uma vendedora. A decisão foi mantida depois que a primeira turma do TST rejeitou o recurso de agravo de instrumento da empresa. O ministro João Orestes Dalazzi rejeitou a pretensão da defesa de adotar o tempo de serviço, salário da empregada, como parâmetro para fixação de indenização. O que aconteceu? Daniel, mostra aí pra gente. O que aconteceu? Por que essa empregada recebeu 30 mil reais? E o que foi essa revista íntima? Tá aí pra vocês. O episódio aconteceu numa das... não falo! Em Porto Alegre. De acordo com a petição inicial da reclamação trabalhista, após encontrar um absorvente higiênico colado na parede do banheiro da loja, uma das gerentes teria feito uma revista íntima das funcionárias e em seus armários, a fim de identificar aqueles que estariam fazendo uso de absorvente, né? Mulher usando absorvente, que diferente! Nossa, que raro! Nunca acontece! Segundo os depoimentos colhidos pela Vara do Trabalho, cerca de 20 empregadas estavam no banheiro quando a gerente disse que faria as revistas. Cada um mostrava o armário, olha só, e depois baixava as calças na frente de todas as outras funcionárias. Registra um dos depoimentos. Algumas depoentes disseram que algumas se sujeitaram espontaneamente à revista e que estavam ao algazarra no banheiro. O fato foi denunciado ao sindicato da categoria e ao Ministério do Trabalho, e várias reuniões foram realizadas na tentativa de solucionar o impasse. Sem intenção de me alongar aqui no caso, queria que vocês, então, de maneira bem resumida, entendessem o que seria a revista íntima. Então, essa revista que envolve apalpar, que envolve tirar peças de roupa, essa é considerada revista íntima e, portanto, vedada pelo direito do trabalho. E a consequência disso é o que? É o dano moral, é o dever de indenizar, ok? Lembrando que e-mail, o empregador pode fiscalizar e-mail do empregado? Depende. Se for e-mail corporativo pode. E-mail pessoal, não. E-mail pessoal, o empregador não pode fiscalizar. Certo? Próximo. O próximo aqui que eu comento com vocês é o poder disciplinar. Ah, que bacana! O poder disciplinar seria o poder de... Que bacana! O poder de impor sanções. Sim, pode o empregador impor sanções. E primeiro que eu comento, a primeira sanção que eu comento aqui com vocês é a advertência. E quanto à advertência, tem uma observação importantíssima. A advertência não está prevista na CLT. Olha. A CLT não prevê a advertência. Que bacana. O que está previsto na CLT? A suspensão, esse daqui, e a dispensa por justa causa. Então quer dizer que a advertência não é possível? Não, olha só, é possível sim. Pode ter advertência? Pode. Pode ter advertência? Pode. Mas ela não está prevista na CLT. Questãozinha da OAB para vocês. É correto afirmar que a CLT prevê expressamente a advertência verbal. Opa! Será que a CLT prevê Advertência? Censura escrita, suspensão como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Censura escrita, será? B. Somente suspensão do contrato e a dispensa por justa causa como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Quem é aluno de Daniel já marcou a letra B. Parabéns, você acertou e já foi resolver as próximas questões. Mas vamos supor um amiguinho que não é aluno de Daniel. Se liga. Advertência verbal ou escrita? Advertência. Talvez tenha advertência. Já ouvi falar que tem advertência no direito do trabalho. Mas você sabe, vocês são alunos de Daniel, que advertência não tem previsão na CLT. Mas vamos lá. Imaginem que a pessoa que está fazendo a prova não é aluno de Daniel, então não continua advertência verbal, escrita, suspensão, dispensa por justa causa, como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Essa parece que está verdadeira. Aí a pessoa vai lá e marca, e olha só, será que é essa? Vou marcar. Aí,
marcam a letra C e... errou! Você errou! Atenção, amiguinhos, no direito do trabalho, na CLT, na verdade, na CLT, só tem previsão de suspensão e dispensa por justa causa. É possível ter advertência? É possível ter advertência? Sim, é possível ter advertência. Sim, é possível ter advertência. Mas por quê? Porque é uma norma mais branda, ok? A CLT só prevê a suspensão e a dispensa por justa causa. Mas é possível sim ter advertência como uma medida mais branda. Seria então mais benéfico para o empregado a advertência. Então sim, é possível. A CLT prevê a suspensão, que já está aqui para vocês, no máximo 30 dias, e a dispensa por justa causa. Mostrei isso aqui para vocês e falei que a suspensão máxima está aqui é de 30 dias. Mas o que aconteceria se esse período máximo fosse ultrapassado? Se a suspensão não fosse de 30 dias, e sim de 60 dias, de 90 dias, por exemplo. Olha só que interessante, isso daqui caiu na segunda fase da OAB. Ah, Daniel, não acredito. Isso aí caiu na segunda fase da OAB? Só acredito vendo. Então, peraí, fica aí que eu vou pegar pra você ver. No 27º exame de ordem da OAB, aplicado em 20 de janeiro de 2019, nós encontramos a seguinte questão. Ronaldo foi acusado de ato de indisciplina no ambiente de trabalho em que trabalha. A razão dessa acusação foi suspenso por 60 dias. Qual que é a consequência de suspender por 60 dias? Já sabemos que o prazo máximo de suspensão é de 30, mas aqui temos uma questão em que uma pessoa foi suspensa por 60 dias. O que acontece? Me acompanhe na CLT. O artigo 474 da CLT tem a seguinte redação: a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Rescisão injusta do contrato de trabalho. Então o contrato de trabalho do empregado é extinto de maneira sem justa causa. E aqui voltamos para a questão. Ronaldo procurou você como advogado para uma consulta, enquanto ainda estava suspenso, aduzindo que não pretendia continuar trabalhando na empresa. A partir dos dados apresentados, responda aos itens a seguir. Qual a consequência jurídica contratual prevista em lei para a punição imposta a Ronaldo? Justifique, valendo 0,65. E um gabarito comentado da própria FGV, nós encontramos que a punição de suspensão por mais de 30 dias importa na rescisão injusta do contrato de trabalho com base no artigo 474 da CLT. Nossa, que difícil! E na distribuição dos pontos nós encontramos rescisão injusta ou sem justa causa 0,55. E aí, você ganharia o 0,65 dessa questãozinha? E agora, voltando para a CLT, quero mostrar para vocês as hipóteses do artigo 482, que são as hipóteses de justa causa. Mostrei para vocês uma questãozinha que falava sobre a suspensão e o seu prazo máximo. Agora eu quero mostrar para vocês sobre a justa causa. Qual que é o artigo da CLT sobre a justa causa? É esse que está projetado para vocês. Artigo 482. E o primeiro dele, a primeira hipótese de justa causa que nós temos, a maioria eu vou ler aqui rapidinho, quero mostrar algumas questões, coisa rápida com vocês. Primeiro, ato de improbidade. O que seria ato de improbidade? Seria então uma atitude desonesta. Quer ver? Olha só. Prova da OAB, 26º exame de ordem, aplicada em 16 de setembro de 2018. Se liga nessa questãozinha. Paulo trabalhou na construtora Casa Feliz como pedreiro por 3 anos, fim dos quais foi dispensado por justa causa sob a alegação de que estava desviando sacos de cimento da obra e vendendo esse material a terceiros. Será que desviar sacos de cimento seria ato de desonestidade? Sim! Seria então um caso de improbidade? A resposta é sim! Inconformado, ajuizou reclamação trabalhista, postulando horas extras e a anulação da justa causa, com o consequente pagamento das verbas, como se a dispensa tivesse sido feita sem justa causa. Já vou vir aqui para a perguntinha para a gente continuar a nossa matéria. B. De que modo na legislação trabalhista, aqui ó, a alegação de desvio dos sacos
de cimento para a venda a terceiro deve ser juridicamente qualificada. Vamos ver o gabarito comentado da FGV? Deve ser qualificada como ato de improbidade. Nossa, que difícil! Na forma do artigo 482, a linha A, ou mau procedimento. Mau procedimento, nós não falamos ainda, mas está aqui. Improbidade na linha A, mau procedimento na segunda parte da linha B. E o que seria mau procedimento? Mau procedimento seria um coringa. Ato de improbidade é mau procedimento. A incontinência de conduta também seria mau procedimento. Mas o que seria? Vamos já continuar. A incontinência de conduta. Incontinência de conduta seria aqui então uma conduta reprovável de cunho sexual no trabalho, né? O empregado ele foi pego no flagra acessando pornografia no trabalho às 8 horas da manhã. Encaixaria então em incontinência de conduta. Vamos rápido que são várias hipóteses. C. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência em empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, o empregado, em vez de vender, por exemplo, sorvetes em uma sorveteria, ele está fazendo o quê? Vendendo algum outro produto de beleza, por exemplo, durante o horário de trabalho. D. Condenação criminal. Atenção, atenção, atenção. É condenação criminal passada em julgado. Caso não tenha havido suspensão de execução da pena. Desídia, desatenção. O empregado que comete várias faltas pequenas, porque ele fica lá moscando, né, no WhatsApp toda hora, olhando o celular e acaba cometendo pequenas faltas. Desleixo. F. Embriaguez habitual em serviço. G. Violação do segredo de empresa. H. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Indisciplina é desobedecer norma geral da empresa. Norma geral da empresa. Uma plaquinha ali é proibido fumar no corredor. E o empregado sempre fumando no corredor. Indisciplina. Insubordinação seria desobedecer uma norma específica, uma norma pessoal, uma ordem para você. I. Abandono de emprego. J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, atenção no J. Vamos pro K e a gente volta pro J. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos. Tá aí a diferença do J para o K. Porque o J, ele fala qualquer pessoa. E no K nós encontramos o quê? Empregador e superiores hierárquicos. No J, nós encontramos uma referência específica que fala no serviço. E no K, contra violência, ato lesivo, a honra, contra empregador e superiores, não fala o lugar. Então, no J, para você brigar com um colega, não pode ser no trabalho. Contra o empregador, não pode em lugar algum. Isso daí já caiu na OAB. Vamos olhar. Questãozinha da OAB de dezembro de 2019. Pedro e Guilherme trabalhavam de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Em determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingressos para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente, de modo que na segunda-feira seguinte todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente nesse tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente o outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, no estádio de futebol. Pedro e Guilherme brigaram, olha só, então onde que eles brigaram? Em um shopping. Na fila de cinema. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, responde as indagações a seguir. Caso Pedro fosse dispensado por justa causa, olha só, Pedro poderia ser dispensado por justa causa? Pedro e Guilherme eram colegas de trabalho. Guilherme não era superior hierárquico de Pedro. E o artigo 482, na linha J da CLT, fala de
A agressão de ato lesivo à honra ou da boa fama praticado contra qualquer pessoa. E contra qualquer pessoa precisa ser no trabalho. Contra o superior hierárquico, se fosse no shopping, dava justa causa. Mas contra qualquer pessoa, não. Para ser fora do local de trabalho, tem que ser contra empregador e superior hierárquico. Guilherme não era superior hierárquico de Pedro. Então, caso Pedro fosse dispensado por justa causa em razão da ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade de dispensa? Vamos olhar o gabarito comentado. Deve ser sustentado que a agressão contra o colega de trabalho de mesmo nível somente pode caracterizar a falta grave e ensejar a dispensa por justa causa se for praticado no serviço. Nossa, muito fácil, o que não foi o caso. Que bacana! Então, L, prática constante de jogos de azar. M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Tem questãozinha da segunda fase da OAB sobre essa linha também. Se liga! Também na OAB de 2019, chamo a atenção de vocês para a quantidade de questões de segunda fase que temos sobre esse tema extremamente cobrado. Cláudio é motorista de ônibus da aviação ponto a ponto desde 20 de 3 de 2018. Nos últimos 3 meses, Cláudio, descumprindo deliberadamente cláusula específica no seu contrato de trabalho, passou a dirigir em alta velocidade, bem como não respeitar sinais vermelhos. É o bichão mesmo, hein, doido? O que acarretou numerosas multas por infrações de trânsito. Cláudio foi notificado pela autoridade competente de que perder a habilitação para dirigir veículos. A empresa consultou você como advogado sobre a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio, considerando que não tem mais interesse em mantê-lo como empregado. Qual orientação jurídica você daria? Bom, o amiguinho era motorista, foi contratado como motorista e perdeu a habilitação para dirigir veículos por ato doloso. Então, qual que é a consequência? Deve ser recomendada a dispensa por justa causa. Nossa, que difícil! Voltamos aqui para a nossa tela sobre poderes do empregador. Poder diretivo, bacana, já falamos sobre ele. Poder fiscalizatório, sim, também. E o disciplinar, acabamos de falar agora. De maneira bem resumida, então, quero entrar aqui no poder regulamentar. E aqui já deixei a dica para vocês. Seria o poder de estipular normas gerais da empresa para estabelecer, por exemplo, o uniforme, o horário de trabalho e essas outras questões que envolvem a organização do trabalho do empregado. Uma questão interessantíssima e fácil. E quero mostrar para vocês uma questãozinha da segunda fase da OAB também sobre o poder regulamentar para ressaltar a importância desse tema para a prova de direito do trabalho da OAB. A observação que está ali no 456A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, é claro. Cabe ao empregador estabelecer o uniforme. Isso é manifestação do poder regulamentar. O empregador escolhe o uniforme, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Ah, que bacana. E parágrafo único. A higienização do uniforme de responsabilidade, olha de quem? Do trabalhador. Salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Agora, Daniel, tá, tudo bem. Isso, o parágrafo único fala que é do empregado a responsabilidade de manter o uniforme limpo, a não ser que, para sua limpeza, exija um produto diferenciado que não é usado para a limpeza das vestimentas em geral. Como que isso daí pode ser cobrada, por exemplo, na segunda fase da OAB? Mostro para vocês em 3, 2, 1. Tá na tela de vocês. A OAB de 2018 trouxe a seguinte questãozinha. Renato foi contratado no dia 27 de janeiro de 2018 como operador de caixa em um supermercado. Quando da admissão, o empregado recebeu o uniforme da sociedade empresária, é claro, porque cabe ao empregador estabelecer o uniforme, manifestação do poder regulamentar, sendo que na camisa havia logomarca de 2 parceiros comerciais do supermercado, a de uma fabricante de massas e a de uma produtora de achocolatados. Problema? Não, nenhum. Renato foi cientificado que deveria manter por sua conta o uniforme limpo e asseado, nada mais normal.
para se adequar ao padrão esperado pela sociedade empresária. Diante da situação apresentada e nos termos da CLT, responda os itens a seguir. Caso Renato ajuizasse a ação postulando indenização pelo uso da imagem por haver usado em serviço camisa com logomarca de sociedades empresárias que não eram suas empregadoras, que tese você, como advogado do supermercado, sustentaria em juízo? Justifique. B. Qual tese você, como advogado da sociedade empresária, sustentaria caso Renato ajuizasse a ação postulando o ressarcimento do gasto que teve em lavar o seu uniforme, água, sabão em pó e amaciante ao longo do contrato? Justifique. Olha, a primeira com relação às logomarcas, olha, se liga no gabarito comentado, é justamente o 456A, o que acabamos de ler. Deverá ser sustentado que pela regra da CLT, o uso do uniforme com inclusão de sociedades empresárias parceiras do empregador é lícita e, portanto, não gera direito à indenização por uso de imagem. E com relação à limpeza do uniforme, que seria aqui a B, deve ser sustentado que, pela regra da CLT, a higienização de uniforme de uso comum é de responsabilidade do próprio trabalhador. Muito fácil, muito fácil. O bloco 1 da nossa aula de empregador vai ficando por aqui. Espero vocês no bloco 2. Um abraço e até a próxima.